Bom, pessoal, então vamos agora colocar na prática tudo que nós aprendemos durante o treinamento, baseado no que nós vimos de setups, de figuras gráficas, etc. E vai realmente deixar um apanhado geral, né, do que nós aprendemos aí na teoria, agora um pouco na prática, na vida real, né? Então, começando com os básicos que nós vimos, nós falamos, por exemplo, do conceito de rompimentos, né? E aqui em PARD, que eu estou com a tela aqui mostrando para vocês, nós temos um conceito de rompimento falso, né? Ou seja, quando um ativo faz um rompimento de uma região de resistência bem delimitada aqui no gráfico, vemos que essa região aqui dos 21 em PARD foi testada, né, uma vez, testada duas vezes, na terceira ela rompeu, só que não conseguiu se manter acima, logo em seguida ela voltou para baixo desse nível de resistência, né, que acabou virando suporte, só que ele não segurou aqui nos 21. O que aconteceu? Nós temos um rompimento falso, geralmente a gente tem um movimento contrário na direção oposta, né? Se nós estávamos esperando o rompimento daquela região dos 21 para que o ativo continuasse a subir, ele fez o rompimento, mas rompeu falso, ou seja, nos próximos pregões, nos pregões subsequentes, esse rompimento, o ativo volta para baixo da região rompida. Aí o que aconteceu? Ele voltou forte, tentou ainda fazer um novo teste da região dos 21 e depois caiu, derreteu, né? Saiu dos 21 e foi achar suporte só lá nos 16. Então, não opere contra um rompimento falso, tá? Ou seja, você entrou na posição esperando alta, rompeu aquele patamar. Se logo em seguida você teve a confirmação do rompimento falso, zere sua posição, né? Ou até mesmo entre na ponta contrária, né? Nesse caso, entraria na venda. Mas não tente argumentar que aquele rompimento foi bom e que vai ainda subir, porque geralmente o que acontece é o oposto. Estávamos esperando alta, o ativo rompeu falso, virou para a tendência de baixa aqui no curtíssimo, céu dos 21 foi tocar nos 16, tá? Então, se você está fazendo uma operação a favor da tendência, rompeu aquela região de resistência e logo em seguida um rompimento falso, se marcou ali no gráfico, zere sua posição. Você pode até entrar na posição contrária para tentar surfar esse movimento contrário. Mesma coisa se fosse uma operação short, você tem um nível de suporte bem delimitado, né? Rompeu aquele nível de suporte e logo em seguida voltou novamente para cima. A tendência é que esse ativo responda da maneira contrária. Então, ali nós estávamos esperando uma baixa no rompimento do suporte. A hora que ele volta para cima desse suporte, a tendência é que ele faça um movimento forte de alta. Justamente o contrário que nós tivemos em PARD. Um rompimento falso de uma resistência, caiu. Rompimento falso no suporte, ele costuma ter um movimento direcional de alta. Vamos falar um pouquinho de tendências, né, pessoal? A gente falou bastante do conceito de tendências, de topos e fundos mais altos, né? Vamos ver aqui, por exemplo. Vou pegar um papel aqui, BID 4, tá? Veja só, BID 4, né? Desde aí de março de 2019, ele rompeu aqui um triângulo, né? Vemos aí figuras, então, ou seja, estamos vendo um triângulo. Houve esse rompimento da região aí dos 7,20 dessa resistência, e o ativo começou a fazer um zigue-zague ascendente, né? Forte, saiu dos R$7 e foi direto lá nos 23, né? Então veja aí que o ativo entrou em tendência forte. Fundos e topos mais altos. Temos a tendência clara de alta. E depois ele virou a tendência, né? Depois de sair do 7, lá em março, chegar nos 23 em agosto, ele começou a fazer o quê? Topos e fundos mais baixos. Ou seja, virou a tendência aqui para baixa, tá? Se a gente, contudo, analisar, nós estamos vendo no diário. Se nós passarmos para o semanal, veja que esse ativo, né, estava também em tendência forte de alta e agora, somente aqui em novembro, é que ele está fazendo o quê? Mudando a sua tendência de alta para baixa. No semanal podemos dizer que a tendência é secundária. Então a primária já foi passada para baixa, a secundária também está sendo passada de alta para baixa. Veja que ele está fazendo
topos mais baixos e fundos mais baixos, tá? Mensal. Se nós olharmos o mensal desse papel, a primária ainda é de alta. Veja só. Fundo, topo. Fundo, topo. Fundo e topo, né? Mais altos. Então, a tendência primária do papel ainda é de alta, mas ela já inverteu. No semanal, ou seja, a tendência secundária já inverteu para baixa e no diário também, tá? No diário, inclusive, ele está querendo voltar novamente para a tendência de alta, veja só. Deixou o que aqui, ó? O que nós aprendemos? Um fundo duplo, ó. Tocou duas vezes numa região próxima de suporte e rompeu esse W que a gente chama, né, de fundo duplo. Então, esse papel projetaria, se nós pegarmos aqui a extensão de Fibonacci, colocarmos aqui essa distância projetada para cima, né, ele projetaria lá nos R$17 esse fundo duplo, tá? Então veja que em um papel só a gente consegue ter várias leituras do que nós aprendemos no treinamento. Falamos aí de tendência, falamos de tendência primária, secundária, terciária. Estamos falando agora do fundo duplo, usando extensão de Fibonacci, né? Então, num papel só a gente consegue ver vários conceitos que foram aprendidos durante o treinamento. Outro papel com tendência forte, IRBR 3. Veja só. Desde do seu IPO aqui, agosto de 2017, o ativo uma tendência forte de alta, né? Fundos e topos mais altos. Teve no meio do caminho aqui uma leve virada de tendência, mas depois já foi retomada também. Então é isso que é uma tendência forte. Você olha no gráfico, olha para o lado esquerdo, não vê nenhum topo no mesmo nível maior, tá? Então papel tranquilo, fácil de operar para fazer position é um papel como esse, ó, IRBR. O cara que entrou aqui em agosto, imagine que ele foi conduzir, vamos deixar as médias ativas agora. Vou ativar a média de 21, por exemplo, tá? Então a única preocupação que o cara teve, né, foi aqui que ele teve alguns estressezinhos, mas veja que se a pessoa que estava levando a posição, aqui nós estamos olhando no diário, se ela aguentou um pouquinho ou colocou um percentual abaixo da MM21 para zerar, pode ser que ela levou a posição. Mas veja que teve poucos momentos de estresse, né? Ó, poucas vezes ele perdeu a MM21. Sempre que perdia, retomava. Se a gente olhar no semanal, ó, o semanal está longe, né, da MM21. Ó, só deu um estresse aqui, ó, em julho, depois ele ter saído dos R$8 e ter chegado nos R$34. Se a gente colocar a média móvel de 9, que é aconselhável para a gente não deixar tanto dinheiro na mesa, né? Ou seja, para a gente levar a nossa posição mais tranquilamente, veja também que quem entrou na posição, tá? Logo aqui no IPO, vamos poder dizer um pouquinho depois, em outubro de 2017, olhando o gráfico semanal, ele conduziu pela média móvel de 9, né? Então aqui, por exemplo, esse candle do dia da semana de 18 de junho de 2018 fechou abaixo da MM9. A mínima foi 14,95. Porém, ele poderia deixar, olha, e é geralmente como eu conduzo também. Se perder a mínima do candle que virou para baixo a MM9, eu estopo. Veja que não estopou, a mínima desse candle foi 14,95. A mínima do candle seguinte foi 14,98, ou seja, ele não teria estopado a posição e estaria levando. Ele só estopou a posição aqui, ó, na semana de 10 de junho ele virou novamente a MM9 para baixo,
na semana seguinte ele perdeu a mínima, tá? E acabou recuperando, mas perdeu a mínima, você estoparia aqui. Você teria saído lá desde o começo dos R$8 e estoparia sua posição aqui nos 30, né? Então veja como um papel em tendência clara e forte de alta é muito simples da gente levar sem esquentar a cabeça. A pessoa ficou aqui, ó, 1 ano e meio com papel sem esquentar a cabeça. Saiu dos R$8 para os R$30. Outro papel bem bonito em tendência. JSLG3. Olha só. Semanal, olha só. Fundo duplo, lindo fundo duplo, tá? Quem entrou aqui, ó, nesse rompimento, pegou o papel aqui nos... Vou arredondar para R$5, tá? R$5, se ele conduziu pela média móvel de 9, ele não estopou aqui, veja, porque virou para baixo, mas o candle seguinte não perdeu a mínima, tá? Ele só teria estopado aqui, ó. Ele pegou nos R$5, R$4,90, e só teria estopado aqui, ó, quando perdeu a mínima, nos 15,79, né? A mínima foi 15,80, no 15,79 ele estoparia. Então veja como é fácil e tranquilo a gente levar no position, olhando o semanal. Tendência clara, né? Olha-se para o lado esquerdo do gráfico, veja que aqui ainda estava mudando a tendência, né? À medida que ele pegou a tendência, a pessoa foi conduzindo, ó, não tinha mais nada aqui para incomodar do lado esquerdo do gráfico. O papel subiu, subiu, subiu. O cara só foi estopar aqui. E ainda depois deu entrada, né? Qual o setup que a gente aprendeu? Quando uma média inclina para baixo, né? A MM9 é inclinada para baixo, depois ela inclina de novo para cima. É o 9.4 do Larry Williams, né? Então ele veio, virou a média móvel exponencial de 9 para baixo, virou no candle seguinte a média para cima, marco aqui a máxima, superou, eu compro. 9.4. Ficou aqui, ó, 5 semanas de lado, né? Mas depois andou novamente. Então esses papéis que a gente tem que operar. Papéis com tendência clara, firme, porque a gente pode entrar com uma posição maior, né, e levar sem grandes preocupações. Papéis que estão sem tendência, né? Papéis que são confusos, você bate o olho no gráfico, você não consegue identificar nada claro, é muito mais fácil de você perder dinheiro, de você tomar um stop, ou de você acreditar numa alta, né? O papel meio estranho, anda meio de lado, meio arrastado, você vai deixando sem stop, estou administrando, vai deixando sem stop, para que você vai ver se está perdendo uma posição muito relevante da sua carteira. Então, papéis, nós operamos papéis em tendência, position com uma posição considerável, tá? Sem ter que nos ficar preocupando. É diferente de você pegar um papel para fazer um day trade, né? Que você vai analisar o intraday, verificar a morfologia dos candles, está deixando um candle comprador em uma zona de suporte relevante, vai operar no 15 minutos, é diferente, totalmente diferente de você fazer um position. A hora que o papel pega uma tendência, né, ele costuma dar enormes lucros, né, sem a gente esquentar a cabeça. Então a gente leva a operação aí por meses, tá, sem esquentar a cabeça. Outro papel, tendência clara, Move3, Movida, muito parecido com JSLG, né? Deixou um fundo duplo aqui. Nós aprendemos também o setup de Joy de Napoli, né? Então vamos ver aqui o Joy de Napoli em Move3. Então olhando o semanal, veja só, nós temos essa média exponencial de 3, né, deslocada. Então achou o fundo 1, né? A hora que ele fez um fundo 2 mais alto, a gente verifica que o candle que rompeu essa MM3, então a gente marca aqui. Daria entrada nessa semana, dia 24, veja que essa semana superou a máxima, seria entrada aqui. Não perdeu a mínima, ou seja, não estopou. E a partir daqui você teria entrado, a máxima aqui foi 6. Você teria entrado em 6,01 aqui em Move, tá? E teria estopado só aqui, ó, porque aqui virou a MM9 para baixo e perdeu a mínima. Você teria estopado em 7,15, tá? Mas já estaria com bom lucro. Depois
A gente poderia também considerar aqui, né, vira média para baixo, vira média para cima, um 9,4, aí você vai conduzindo. Então tem muitos papéis com tendência clara, principalmente nós pegamos aí em 2018 para cá, né, muitos papéis deram oportunidade. Então esse foi um dos setups que nós aprendemos do Joey de Napoli. Então papéis em tendência de alta, vamos ver algumas tendências de baixa. Braskem, BRKM5. Veja aí, no semanal fica muito claro também, né? O ativo deixou topo aqui nos R$60, né? Fez um pivôzinho, depois achou suporte nos 45, rompeu as médias para cima novamente e a hora que perdeu esse fundo aqui nos 45, podemos desenhar aqui. A hora que perdeu aqui, derreteu, né? Deixou aqui um topo duplo, né? Um pouquinho distante aqui as áreas de resistência, mas podemos dizer que sim. Deixou um topo duplo aqui e veja que derreteu, né? Setups, o que a gente poderia olhar aqui? Quem estava olhando a ponta vendedora já, ó, né? Ativo subiu, virou para baixo a MM9. Você teria entrado 9,1 de venda aqui no semanal, tá? Então a mínima aqui foi 49,63, você teria entrado nos 49,62 e estaria surfando até aqui, onde ele virou a MM9 para cima, tá? Então você teria estopado aqui, ó. Aqui a máxima foi 32,42. Ó, se você tivesse considerado, tá, que você só estoparia se ele superasse a máxima, você não teria estopado aqui, porque ele não superou. A máxima foi 32,42, aqui foi 32,37. Você poderia ainda levar aqui a condução do trade. Aqui a máxima foi 31,70. Aqui também foi 31,70, ó, não superou de novo por um centavo. Então, se você está levando em consideração, olha só que interessante. Se você está levando em consideração que se você vai estopar, se romper, virar a média para cima, né, falando uma operação short, virar a média para cima e o próximo candle tem que superar em 1 cent o candle que virou a média para cima, você ainda, tá, estaria na posição e estaria estopando essa semana. Ó. Por quê? Aqui virou para cima, 2 de dezembro, e aqui superou a máxima. Só estaria estopando a posição aqui, ó. Você sairia de novo, hein? Olha só o lucro que você teria se teria entrado short nessa operação. Mínima 49,63, você teria entrado 49,62, tá? Perda mínima daqui. E você estaria estopando superando a máxima aqui, 29,58, 29,59. Então você estaria 49 melhor, 62 até os 29,59. Olha só o lucro que você teria aqui, ó. Medir aqui. 40% de lucro, tá? E a entrada foi em março desse ano, você estaria estopando agora em dezembro. E olha que nós estamos em bull market, né? Então são difíceis papéis que encontrar assim que estão em tendência clara de baixa e nós conseguimos surfar tão claramente. Braskem foi uma delas, né? Outra, Ciel também, olha só. Olha só. Ciel nós podemos desenhar aqui uma região, né, onde o papel ficou congestionado aqui, tá? Congestionou, a hora que perdeu esse suporte aqui dos R$17, derreteu também. Foi dos 17, foi bater nos R$6, tá? Logicamente, aqui no meio do caminho, ele deu um repique e virou as médias para cima, mas olha só o movimento. Abril de 2018 até junho de 2019, queda de 63%. Então não dá para operar ativo assim, pessoal, para a gente entrar em position, em long, tá? Nós temos que pegar ativo em tendência. Então
Braskem, Cielo, outro, CVC. Então, o CVC estava numa tendência clara de alta, né? Virou depois para baixa, tentou romper aqui o topo nos R$60, né? E temos uma queda forte aqui, ó, colocar no diário. Olha só, aí fica mais claro o que eu quero mostrar para vocês. É isso aqui, ó. O papel ficou de abril até novembro numa congestão, né? Fundo, topo, fundo, topo. E aí o que aconteceu? A hora que ele foi chegando perto da fase final aqui da congestão, ele deixou uma congestão menor ainda, ó. Veja aqui, né? A gente pode até isolar essa congestão. E o que aconteceu? As médias estavam bem juntas, tá? Tudo embaralhadas, né? Se eu colocar as outras médias aqui, ó, se eu colocar a média de 50, colocar a média de 200. Deixa eu tirar essa aqui. Isso. Então nós temos agora a média exponencial de 9, média exponencial, a média simples de 21, azul, média simples de 50 e média simples de 200. Olha só, todas as médias juntos, todas embaralhadas, ativo em congestão. Isso denota também, tá? Inclusive você pode usar junto com banda de Bollinger, nesse caso, que também estreitou e é um prenúncio, né? Quando nós temos inclusive uma banda muito estreita que vai vir um movimento, seja ele de alta ou de baixa, mas que um movimento forte irá surgir. E foi isso que aconteceu, né? O ativo estreitou as bandas, estava trabalhando numa congestão, médias juntas, hora que o ativo mostrou o lado que ele ia, derreteu forte. Nesse caso foi uma queda, tá? Poderia ter sido uma alta também, mas foi a queda. E as médias tudo junto, bandas estreitas, tudo prenúncio de que haveria um movimento que indicaria uma tendência que se iniciaria, tá? Então o ativo estava travado. Hora que perdeu essa congestão, médias começaram a inclinar para baixo, a tendência clara de baixa. E veja que mesmo caindo forte, né, se a gente pegar esse fechamento aqui até aqui o fundo, ó, o suporte, 25%, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma lateralização, mas a tendência ainda é baixista. Veja que a média móvel de 21 períodos tá empurrando os preços para baixo. Então, a tendência é que o ativo se lateralize e com a força das médias ele continua um movimento baixista. Então, precisa entrar força compradora. Vamos ver o volume aqui também. Olha só o volume na queda, né? Olha só. Volume aqui, de repente, com essa queda, com esse monster gap que abriu, olha só o volume. E o volume aumentou durante toda essa queda. Agora que ele está no movimento mais lateral, o volume está comportando de novo, está estabilizando. Provavelmente, mais alguns pregões à frente, nós vamos ver um movimento forte de novo, tá? A tendência é baixista, o viés é baixista. Agora, se ele superar as médias, ele pode dar um repique maior para vir testar a base dessa congestão perdida aqui nos R$50. O papel estava anunciando que até um movimento forte à frente realmente aconteceu, nesse caso para baixo. Agora vamos pegar um ativo que não tem tendência, tá? Aqui nós vimos uma tendência forte de alta no CVC, depois estabilizou e agora a tendência forte de queda. Um papel que geralmente fica muito travado é a Ambev, né? Olha só, se a gente olhar aí ao longo dos anos, tá? Então, em 2000, colocar o gráfico anual, só para a gente ter uma ideia. Mensal, mais fácil. Olha só. Depois que o ativo rompeu essa região de resistência aqui nos R$15, ele conseguiu ir durante 2015 até 2017 até os R$18 só, né? De 2007 não, no meio de 2017. Então ele ficou
2 anos e meio na faixa de 15 a 18 reais, tá? Isso daqui não é nada. Então, um papel muito travado, tá? Muito ruim de a gente fazer trade nele. Depois que ele conseguiu romper os 18, ele foi só até os 23, deu uma puxada aqui e depois devolveu tudo o movimento. Então a gente não consegue operar papel assim, tá muito difícil, o papel é muito travado. Então o papel com a volatilidade dele é baixa, é ruim de se fazer trades, tá? Outro, Embraer. Embraer também, né? Ó, teve, se a gente pegar 2016, né? Ele funciona exatamente o inverso do Ibov, né? Um papel muito atrelado ao dólar. Então, de 2009 a 2016, ele subiu. 2016, que a maioria dos papéis no mercado viraram para forte alta, ele caiu. Saiu lá dos 29, foi tocar ali os 13 reais. E agora está no movimento lateral. Papel ruim também para se fazer trade, sem tendência, né? Embraer. Outro que ficou muito tempo parado, Gerdau, olha só, gráfico mensal, tá? Depois ele cair forte, né, como a maioria dos papéis do Ibov, até 2016 se recuperar, ele ficou aí 2018 e 2019 inteirinho nesse patamar, dos 17 aos 12 reais. Agora que ele está tentando romper, tá? Se a gente pegar o semanal, fica mais bonito de se ver, né? Olha só, um movimento lateral, arrastado. Olha só que bonito. Ele veio aqui tocar a média móvel de 200 períodos, recuperou, fez o pivôzinho de alta e rompeu. Rompeu os 15,30 aqui, os 16, os 16,80 e agora está rompendo, tá? Os 17, tá? Só que está esticado, né? Veja aí que ele já está bem esticado. Então a gente também tem que se atentar muito a isso. Quanto o papel está esticado das médias móveis, tá? A média móvel exponencial de 9, que é a mais rápida, veja que já tem uma distância considerável aqui. Se a gente medir daqui até a média móvel, já tem 7% de distância no semanal. Para 21, olha só, 18%. Então, está muito esticado. A gente tem que esperar uma correção até as médias, né? Havia um setup 9.2, 9.3. Nesse caso, tá? Se a semana fechar assim, ele estaria marcando um 9, um possível 9.3. Teria que ter outro candle aqui. E aí sim a gente teria um 9.3 armado com a média móvel subindo, os preços corrigindo. A hora que ela chegar próxima à média móvel, a gente marca o setup do Larry Williams, nesse caso aqui é 9.3, e aí entra com uma segurança muito maior, porque a média vai estar nos protegendo, o stop vai ser menor e a gente tem mais segurança porque não vai estar tão esticado. Então, operem papéis com tendência, tá, pessoal? Sem tendência fica muito complicado. Gerdau é uma das que estavam sem tendência, agora ela está mostrando aí que pode vir um movimento altista. Rompendo esses 17, provavelmente vai rápido nos 20. Então, qualquer recuo aqui à média móvel exponencial de 9 períodos é um ponto para a gente analisar a entrada num setup de 9.3, 9.2, stop curto e começar a surfar um possível movimento de alta. Veja que a alta aqui pode estar só no início, né? Imagine que ele comece a fazer aqui topos e fundos mais altos. Essa alta pode se estender durante semanas, durante meses, tá? Então é importante sempre avaliar sobre compra, sobre venda. E um dos fatores que a gente viu, um dos indicadores que a gente viu, que nos ajuda muito a identificar isso, é qual? É o índice de força relativa, o RSI em inglês, tá? Então veja só. O RSI ou IFR, como você queira chamar, ele nos dá uma visão bem clara de que a faixa de trabalho dos preços, se ela estiver acima dos 70, a gente já considera uma sobrecompra. Veja que ela chegou aqui próximo dos 75, tá? No semanal aqui a Gerdau. Então ela chegou no nível de sobrecompra e agora está fazendo uma correção. Uma correção natural depois de estar aí 6 semanas de forte alta, né?
Veja aí que nós subimos 30%, então nada mais natural que uma correção ou mesmo uma lateralização, ou seja, a gente tem um movimento mais lateral, enquanto as médias móveis vão chegando no preço. A gente tem mais segurança para a entrada. Então, um indicador importantíssimo para a gente usar é o IFR ou RSI. O padrão dele é 14 períodos, tá? Então, veja aí que saiu aqui, ó, dos 29, né? Foi nos 75 melhor e agora está corrigindo, tá? Então, mostra aí também que comprar aqui o papel seria muito arriscado. A gente vê no gráfico. 6 semanas subindo 30% direto, distante das médias móveis, a gente não tem que entrar aqui. Aqui a gente tem que realizar, né? Colocar no bolso o lucro. Hora que voltar para as médias, deixar um setup, tá? Ter mais segurança na entrada, com um risco-retorno melhor, aí a gente avalia uma nova operação. No diário, olha só o nível de sobrecompra que chegou, Gerdau. Chegou em 85 aqui, ó, 86, tá? Veja que esticou demais o papel. Agora ele está fazendo o quê? Uma lateralização. As médias estão chegando junto. Quanto mais a MM21 se aproximar do preço, melhor, tá? E aí nós vamos ter mais segurança para entrar, porque se a gente entrar nesse patamar dos R$17, as médias estão nos dando sustentação, e a gente, por acaso, o preço por acaso rompe para baixo as médias, o nosso stop está ali, curtinho. Sendo que se a gente entrar agora, talvez você queira esperar os preços virem aqui testar a média móvel 21, ela pode testar e pode romper, seu stop vai ficar lá embaixo. Então o risco-retorno não é tão atrativo quanto você comprar um papel próximo às médias. Vamos ver agora papéis que nos deram vários indicativos aí de fundo duplo durante 2018. Ficaram muito interessantes mesmo. Se a gente voltar aqui, ó, Alpa é um exemplo, tá? Olha só, 2018. Caiu forte, repicou, caiu forte, deixou um patamar aqui de suporte nos R$9, montou um fundo duplo. Superou os 10,60 que era a entrada. Quem entrou, né, o alvo, né, por simetria seria nesse topo aqui, tá, dos R$14. Então a pessoa entrou nos 10,50, surfou até os 14 e o papel chegou a subir mais, né? Chegou aí até os 16,50. Então você teria colocado um baita lucro no bolso, olha só. Teria colocado aí 35% no bolso, chegou a subir, quem segurou 55%. Vários papéis nos deram essa configuração de fundo duplo. Então, Alpa 4, outro. Azul 4, olha só. Esse ano aqui, ó, fundo duplo, tá? Em 2018 deixou também, mas não tão claro, porque a primeira perna dele aqui caiu muito, tá? Mas esse daqui ficou lindo, esse fundo duplo aqui em azul, ó. Abril e maio aqui de 2019, muito bonito. Outro, BRML3. Olha só, fundinho duplo aqui, ó. Tá? Caiu forte, repicou, corrigiu no mesmo nível de suporte, compra aqui na faixa de R$12, por simetria projetava até aqui, ó, os 13,60, foi até um pouquinho mais e o papel continua ainda em tendência de alta. Num período mais longo. E Core, olha só, fundinho duplo aqui também, ó, muito bonito. Deixou um nível de suporte aqui nos R$8, rompimento dos 8,70 aqui, ó. E esse daqui projetava um possível alvo gigantesco, olha só, porque caiu desde aqui. E por simetria ele foi, né? Quem comprou aqui, nos 8,70, surfou aí e foi, ó, até os R$12. Se você por simetria, seu alvo era esse, surfou aí, ó,
40% de alta. Muito bonito esse fundo duplo. Aqui no próprio Ecor, em 2018, nós tivemos, né? Olha só que interessante, um fundo duplo maior, no prazo maior, tá? Que seria ativado aqui na superação dos 8,20. Veja aqui esse W. E um fundo duplo menor dentro desse fundo duplo maior, olha. Fundo, fundo. Então a gente tem um W aqui, um W aqui. A pessoa que estava operando, por exemplo, esse W maior poderia já montar a posição aqui, né? Porque já também montou um fundo duplo aqui, ó. A pessoa entraria no 7,50 aqui e surfaria pelo menos até esse topo aqui. A simetria jogava a gente para os 9,31. Quem entrou aqui também, ó, pessoal já adiantando, surfou aí 25% em um mês e meio, né? Muito bom. Muitos papéis nos deram essa possibilidade. Outro, Equatorial. Olha só, deixou um fundo duplo aqui, um pouquinho mais largo, né? Veja que deixou até um fundinho arredondado aqui, mas veja, fundo, repicou, fundo, entrada aqui na superação dos 12,30. Por simetria, você poderia surfar até aqui os 14,27 e foi até mais. Olha só. A pessoa entrou nos 12,30 aqui, surfou ali até os 14 e pouco, 16, 15% de lucro. EZTEC. Olha só, fundo duplo lindo também, claro, né? Então esse é um setup, pessoal, uma figura gráfica aí que não deixa dúvidas pra gente, é muito fácil identificar, tá? Um W, olha só, 2018 também, deixou suporte ali na região dos 12,70, ativação aqui nos 15,70 para surfar até os 20,70. Então quem entrou aqui, por simetria, é surfar até esse topo aqui, ó, e foi até mais. A pessoa surfou até aqui 31% de lucro. Veja, pessoal, foram muitos papéis que nos deram essa chance de fundo duplo. Então, quando o mercado cai, né, movimento de baixa, a gente tem que peneirar, procurar papéis que estão fazendo esses fundos duplos que a gente vai encontrar. Aqui em Fleury, né, tem uns também que não ficaram tão claros assim, mas dá pra gente ver, ó. Fundo, fundo. Tá? Para quem vê também esse maior aqui, né? Aí você não tinha muita proteção porque caiu demais e aqui já tinha subido demais também. Quem entrou não conseguiu surfar todo o movimento, né? Porque esse W aqui estava bem difícil, realmente, muito grande. Você tem que ter o gerenciamento de stop para não perder. Mas esse Wzinho menorzinho aqui, esse fundo duplo, deu jogo. Tá? São vários exemplos que eu marquei aqui, pessoal. Gol. Olha só. Olha que fundo duplo fácil de identificar. É ou não é? Ó, saiu dos R$ 25, fundo nos 10. Repicou até os 14. Deixou um fundo um pouquinho mais baixo aqui. Mas quem entrou nesse rompimento dos R$ 15, surfou. Dos 15 até, por simetria, esse topinho aqui, ó, surfou aí 65%. 65% em 4 meses aí. Crote, que nem tem mais agora, né? Nem vai aparecer aqui. Agora é Cogni. Cogni. Aqui também, ó. Só que esse foi meio complicado de operar porque ele repicou muito, né? Então, se você fosse entrar aqui, você não tinha referência de quanto ele poderia subir, né? Então, esse daqui foi mais difícil. Agora, esse pequenininho aqui, ó, bem claro pra gente, ó.
queda forte, repicou, queda forte, deixou um patamar ali na 9,60, superou aqui, você surfaria ali por simetria até os 12,47, foi o que aconteceu, ó. Queda, repique, queda, suporte no mesmo nível, superou esse pivô, entra comprando, surfa por simetria o W. Então é muito simples, muito fácil de a gente verificar. Fundos duplos, loja Renner, olha só, pessoal, que fácil de identificar no gráfico. Queda forte, repique, queda forte, deixa suporte no mesmo nível, próximo nível. Fechou aqui, ó, 24,70. Por simetria, você poderia surfar desde o rompimento desses R$29 até os 34. Foi, não foi? Aqui, ó, entrou nos 29, surfou aqui até por simetria esse topo. Foi muito mais ainda, tá? Então a pessoa teria pegado aí 20%. Multi 3. Olha só, pessoal, que fundo duplo de livro. Infelizmente ele deixou né, quem espera recuar muito, ele deixou a segunda perna um nível de suporte mais alto, né? Mas olha só, queda forte, repique, queda forte. Mesmo assim, você tem que comprar com certeza nesse rompimento. Olha só. Era compra clara aqui nesse rompimento dos R$20. Por simetria, você conseguiria surfar até esse topo deixado aqui, certo? Foi até o topo, foi muito mais. 20%, ele acabou indo quase 30%, mas olha só, 20% no bolso. RADL. Olha só. Queda forte, repique, queda forte. Esse fundo duplo ele demorou um pouquinho para andar, né? Mas andou. Foi até esse topo aqui, ó. Então, quem entrou nesse rompimento dos 65, surfou aí até os 80, 81, 25%. Rente. Olha só. Queda forte, repique, queda forte. Superação dos 25, 40, 25, 50, surfaria aqui por simetria até esse topo nos 29, 35. Foi. E foi até muito além. Começou uma tendência de alta forte. Rente é um reloginho, né? E agora, se a gente tem o fundo duplo, a gente tem também o topo duplo, certo? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Olha só. Então, alta forte, corrige, alta, marca aqui esse M, né? Então, fundo duplo é conhecido como W, topo duplo é conhecido como M, por simetria surfaria até a região aqui dos R$10, e foi, né? Então, quem entrou short aqui, ganhou aí 25%. Gafisa. Gafisa, ela deixou um topo duplo de livro. Olha só. Olha só. Eu não me lembro de ver um topo duplo tão simétrico e tão bonito quanto o Gafisa. Olha só esse topo duplo, né? Queda forte, corrigiu, repicou, deixou um nível de resistência aqui exato nos 18,50. Mesmo que o pivô dele aqui esteja... A gente pode falar, pô, mas a queda foi exagerada, vou entrar só aqui vendendo, olha. Daqui do topo até o pivôzinho dele aqui dá 20 e poucos por cento. Mesmo assim, quem esperou, olha só, e entrou aqui na perda dos R$14, o cara surfou
40%, tá? Ele foi além do que ele estimaria aqui, né? Na região dos 9, 10, 9,90, 10 reais. Ele foi bater ali nos 8, tá? Mas veja a simetria, o desenho perfeito desse topo duplo em Gafisa. Não tem como não entrar. Então quem aguardou aqui, olha só, médias caindo, tá? Ajudou as médias, inclusive. A pessoa marcou esse nível aqui, ó, de suporte, perdeu, ela caiu rápido, caiu reto. Porque estava muito bonito, muito simétrico esse topo duplo. Eu não me lembro de ter visto nenhum topo duplo tão bonito quanto esse aqui em Gafisa, tão simétrico. Sabesp. Aqui também, ó, não é? Topo, só que aqui, por simetria, inclusive, não tinha muito a surfar, né? Veja aqui que ele projetava, né? Se a gente pegar a mínima aqui, 13% ele foi menos, né? Surfou só 6% aqui. Então aqui não estava um topo duplo tão vistoso, tão bonito, mas didaticamente fica bem claro também esse topo duplo, tá? Esse fundo duplo tava bonito, ó. Tá? Entrou aqui, ó, queda forte, repique. Entrou nos 26, surfou aí. Foi até mais, mas surfaria até os R$37. Vamos falar um pouquinho agora do padrão oco, ombro, cabeça, ombro. E ombro, cabeça, ombro invertido, que nós aprendemos. Podemos ver aqui em BBSC, tá? Padrão de ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Então a gente tem até uma ferramenta aqui. Esse daqui não ficou talvez muito visível, mas aqui com ajuda, com auxílio aqui da ferramenta, a gente vê, né? Então, ombro, cabeça, ombro invertido. E quando a gente tem esse padrão, a distância entre a cabeça e a linha de pescoço, neckline, é projetada para cima, tá? Então a gente pega aqui a extensão de fibo, pega a mínima até a neckline e projeta. Então quem entrou aqui, tá? Quem entrou aqui nesse rompimento, o alvo seria nos 20,38. Ele foi, né? Bem além. Mas o padrão é esse. A máxima, ou melhor, no padrão ombro, cabeça, ombro invertido, a mínima da cabeça até o neckline projetada para cima. Você entra nesse rompimento, então você surfa todo esse movimento aqui do rompimento do neckline até a extensão de 100% de fibo, da mínima da cabeça até a neckline. Se fosse o ombro, cabeça, ombro, seria da máxima da cabeça até a linha de neckline projetada para baixo. Então aqui a gente tem BBSE, a gente tem CSNA, olha só, CSNA, ela deixou um ombro, cabeça, ombro gigantesco aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro, tá? Se a gente pegar essa distância aqui, ó, projetada a partir daqui, o alvo fica lá nos 8,20, tá? Mas veja que ela já está querendo refutar. E inclusive está fazendo o ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Lembrando que esse padrão, pessoal, ele não é sempre certinho, ombro, cabeça, ombro. Pode ser 2 ombros, 2 cabeças, tá? Aqui, por exemplo, né? Uma cabeça dupla aqui, ó, 2 topinhos diferentes. Então não precisa ser um padrão muito simétrico, muito certinho, tá? Mas geralmente costuma funcionar bem. Esse daqui ativou,
mas ele não andou nem a projeção de 38,2 de Fibo. E o que significa isso? Quando a gente tem um padrão de ombro, cabeça, ombro, e ele é frustrado, a gente viu que costuma ter um movimento forte contrário. Então, se esse patamar aqui, ó, dos 14,80 de CSN, se ele for superado, significa que eu estou frustrando esse padrão de ombro, cabeça, ombro. E o papel deve correr forte para cima, inclusive para vir testar esse patamar aqui dos 18 e até romper. Foi o que a gente já viu em RADL, só relembrando, DL3, se a gente ver aqui, ó, inclusive tem anotação aqui, ó, frustração de ombro, cabeça, ombro, geralmente leva um movimento forte em direção contrária. Então o que tinha aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. Ele ativou, voltou para cima e à medida que ele frustrou esse padrão, ele subiu 40%, tá? Então, frustração de ombro, cabeça, ombro invertido também é muito interessante. Outro exemplo, SGPS3. Olha só. Ombro, cabeça, ombro. Demorou para andar, mas depois subiu forte. Outro. DTEX3. Ombro, cabeça, ombro. Né? Projetava aqui nos 12,60 e foi realmente lá. Outro exemplo aqui, NAT, veja que tem dois ombros, ó. Ombro, ombro, cabeça, ombro. Ativou, projeção da mínima da cabeça até a linha de pescoço, projetou para cima e foi. Tá? Então é muito interessante também esse padrão de ombro, cabeça, ombro. Tá? Falando um pouquinho de Fibonacci, tá? É muito interessante a gente usar essa ferramenta, seja para projetar, tá? Alvos pós-rompimentos, para projetar aí possíveis correções. Deixa eu tirar bandas de Bollinger aqui. Então veja esse caso aqui de CSNA. Então nós temos um triângulo simétrico onde, vou deletar aqui, onde a projeção se dá, né, da base onde iniciou o triângulo, do topo onde iniciou o desenho do triângulo, projetado a partir do rompimento. Então se eu pegar aqui extensão de Fibo, marcar essa mínima aqui, ó, tá? Que deu origem ao desenho do triângulo, marcar essa máxima e projetar a partir desse rompimento, veja que atingiu 100, foi até a mais, né? Foi até 100, a projeção de 161,8% aqui de Fibo, certinho, tá? Então, é muito importante também, figuras, a gente projetar triângulos, rompimentos aí de congestões, projetar usando Fibo, para a gente ter um alvo, principalmente se o ativo está em topo histórico, onde a gente não tem resistências visíveis, né? A gente não sabe onde o papel vai testar, então é muito importante a gente usar Fibonacci para mapear os alvos. Do lado contrário, a gente também pode usar a retração de Fibo para mapear as possíveis correções, tá? Então, vou fazer o contrário aqui, mapear a retração dessa mínima até a máxima aqui, tá? Onde ele foi. Então, o que nós vemos aqui? Que o papel tem algumas retrações que são chaves, tá? Essa de 38,2 costuma ser uma retração muito importante. Quando o papel está forte, dificilmente ele vai além dessa correção de 38,2. Vou até apagar esse daqui para ficar mais visível. Então veja, o papel deixou topo, corrigiu até aqui, 38,2, repicou, foi um pouquinho mais fundo. De 50% não chega a ser um ratio de Fibonacci,
Mas ele é usado porque 50% está bem relacionado com a teoria de Dow, né? De que aí essa retração aí de 50%, geralmente também a gente tem uma reação do papel, e foi o que aconteceu. Então o CSNA corrigiu aqui até 50% de toda essa pernada de alta, e agora o papel está tentando voltar para a sua tendência altista, né? Aqui no curto prazo ele virou para a tendência de baixa, topos e fundos mais baixos, e agora ele está tentando retomar sua tendência altista. Rompeu as médias para cima, à medida que ele está deixando um topo, à medida que ele deixar um fundo mais alto que esse e posteriormente um topo mais alto que esse, ele já mudou no curto prazo sua tendência de baixa para alta. Ok? Falando aí de triângulos, a gente já viu, mas só retomando. Então, BID, triângulo simétrico, tá? Triângulo simétrico, ele pode romper para qualquer lado, mas o viés é sempre a favor da tendência. Então, nesse caso, o viés era altista, o papel vinha de uma alta, triângulo simétrico, a tendência é que ele viesse, continuasse a tendência de alta. Se fosse um triângulo ascendente, ou seja, assim, o viés dele é altista, tá? Se fosse um triângulo descendente, o viés dele seria baixista, ok? Mas sempre a gente tem que analisar o contexto. O papel forte e alta, deixou um triângulo simétrico, pode romper para qualquer lado. Os triângulos ascendentes e descendentes também, ele pode romper para qualquer lado, mas ele tem um viés, né? O triângulo ascendente significa, recapitulando aqui, que a gente tem uma resistência bem definida, né? Ou seja, o preço vem, bate, faz topo mais alto, vem, bate, faz topo mais alto, desculpa, aqui é fundo, né? Então vem, bate, faz fundo mais alto, bate fundo mais alto, até que ele chega no momento que ele rompe, geralmente para cima. E o contrário é verdadeiro, se fosse um triângulo descendente, né? Faz fundo, faz topo mais baixo, fundo, topo mais baixo, fundo, topo mais baixo, uma hora que ele rompe para baixo. Pode romper para cima um triângulo descendente, pode romper para baixo um triângulo ascendente? Pode, mas o viés é esse, tá? Então aqui em BID nós vemos uma tendência forte de alta, montou-se um triângulozinho assimétrico, rompeu para cima, continuou a tendência. Vamos ver outro papel aqui. Esse foi bonito, log N. Papel, aqui no diário talvez fique mais claro. Aqui, ó. Olha só o triângulo que foi montado de fevereiro até junho, né? 4 meses aqui, papel brigando com esse triângulozinho simétrico. A hora que rompeu, foi um foguete, tá? Porque ele acumulou forças muito tempo aí, né? Médias juntinhas. Se a gente colocar as bandas aqui, as bandas vão estar estreitas também. Então tudo isso olha só como as bandas estavam estreitas. Tudo isso é prenúncio, né? Quando as bandas estreitam, triângulo simétrico, ou se fosse uma congestão mesmo, de que haverá um movimento forte. E geralmente ele segue a tendência do papel. Qual a tendência do papel? Alta. Então o viés, tá, desses movimentos costumam seguir o viés. Poderia ser para baixo? Sim, mas o viés confirmou a tendência. Tendência de alta, foi estreitando as bandas, fez um triângulo simétrico de 4 meses, hora que ele explodiu. Todos esses compradores aqui que estavam querendo a alta do papel, vendedores que estavam segurando o preço, os vendedores entregaram ponto, né? A hora que rompeu para cima, eles zeraram a posição. Quem estava esperando esse rompimento entrou mais forte ainda. Então veja aí que o volume foi aumentando, né? Então, isso que nós vimos durante o treinamento e agora aplicamos aí no dia a dia. O EG 3, aqui também, né? Triângulozinho simétrico de alguns meses,
Olha só. Triângulozinho simétrico aqui de alguns meses. Na hora que ele rompeu, foi embora. Né? Chega a ser mais um triângulo ascendente, não é simétrico, não. Triângulo ascendente. Ó. Ou seja, resistência no mesmo nível e fundos subindo. Fundos mais altos, topos no mesmo nível. Rompeu, foi embora. Muito bonito também. Falando um pouquinho de uma média importante que é a MM200. Olha só, se a gente pegar a YouTube, né, eu dei esse exemplo no treinamento, mas vale a pena recapitular. Vou tirar aqui as bandas, vou tirar de 50, tirar de 9, tirar de 21 e colocar no semanal. É imperdível, ó, você olha esse papel, tendência clara e forte de alta desde 2003 aqui. Toda vez que o papel chegou próximo a MM200, estamos olhando no semanal, tá? Mesmo que ele estresse um pouquinho o teste, bateu, subiu, bateu, subiu. Então, de 2009 para cá, ele deu algumas chances, né? Hoje, YouTube está bem longe da MM200, bem longe. Se o papel lateralizar, a MM200 subir, ou o papel corrigir, a MM200 vai estar subindo. Na hora que bater de novo na MM200, vocês acham que vai entrar comprador ou vendedor? Olha o histórico. Né? Vai ser compra forte, uma das raras oportunidades aí de décadas de você entrar numa empresa como o Itaú com preço, com custo-benefício, um risco-retorno excelente. Porque imagine que você compra aqui perto da MM200, ok, o papel começa a cair e muda a tendência. Beleza, você dá um stop. Mas o seu stop, a relação risco-retorno vai estar excelente. Você vai ter um stop aqui de 1 para surfar 5, 10 vezes, né? Porque é um papel, é uma empresa sólida, uma empresa que está em tendência de alta há 15 anos. Então, a tendência é que ela continue entregando e fazendo seus resultados. Né? Se a gente olhar aqui, Rail 3, olha como a MM200 norteou o movimento dela de queda, tá? Semanal a gente está olhando, ó, deixou o topo duplo aqui, batendo na MM200. Toda vez que se aproximou da MM200, caiu forte, até ela finalmente conseguir fazer o rompimento, né? E aí subiu forte. A hora que encostar aqui na MM200 esse papel, vai ser o quê? É uma oportunidade enorme de se entrar comprando. Se a gente colocar a MM50 aqui, olha só, que setup é esse que a gente aprendeu? MM50 cruzando de baixo para cima MM200. Cruz dourada, né? O Golden Cross. Quem entrou aqui nos 13 surfou aí uns 25, quase 100% já de alta. Pessoa, nos 13 não, né? Aqui não estava nos 12, 12 e pouco, já surfou 100% de alta aí em 1 ano e 10 meses aproximadamente. Outras figuras que nós vimos, CPLE6, olha só, bandeira, mastro e bandeira, né? Então um setup bem interessante também, esse caso demorou a andar, veja aí. Mastro, bandeira, ativou, mas ficou de lado. O alvo está aqui em cima, o papel ainda de lado. Ficou um tempão até ele andar e atingir o alvo aqui, ó, nos 57,50 aproximadamente. Cosan. Aqui, ó. Mastro, bandeira.
mastro, bandeirinha. Tá? Podemos ver outras aqui, né? Ó. A gente dá um zoom. Aqui, ó. Mastro, podemos até dizer que é uma flâmula, né? Mas mastro, bandeira e flâmula tem o mesmo padrão. Então poderemos dizer aqui, ó. Mastro. Uma flâmula aqui. Bandeirinha. Depende muito de como você encara e você vê, mas tá, o padrão é muito parecido. Aqui deixou mais um e assim por diante. Então nós temos mastro e bandeira ou flâmula de baixa, de alta. E tem um padrão bastante interessante aqui. Um Cosan. Deixa eu ver se eu consigo identificar ele aqui. Aqui, ó. Pode dizer que isso daqui é uma cunha descendente, que é um padrão altista, né? Então ele se projeta do rompimento toda a distância. Deixa eu pegar o seta aqui. Toda essa distância aqui, ó, até essa base, ele projeta a partir desse rompimento. E foi ali aproximadamente o alvo, né? Então, um padrão bem legal também. Cunha descendente é um padrão altista, cunha ascendente um padrão baixista. Dois papéis que eu estou posicionado que deixaram padrões muito interessantes e que traz um retorno espetacular, que é o famoso fundo arredondado, ou fundo dormente, tá? Então, depois de uma forte queda, né, o papel morre, o volume cessa. Então, veja aqui, né, que o PRIO, por exemplo, saiu do topo de 200 e poucos reais, 210 reais, caiu forte até os 70 centavos. E nesse ínterim aqui, nesses meses de 2015, abril de 2015 até janeiro de 2017, cessou o volume, veja, cessou, morreu o volume, é uma média aqui caindo. E aí o papel começa a pegar uma tendência, né? Aí o volume volta a crescer e o papel corrige muito da queda que ele teve. Então nós saímos de 200 e poucos reais, atingimos 70 centavos. Hoje o papel já está a 26 reais, mas ele tem um potencial enorme, porque simetricamente, se a gente pegar isso daqui e colocar para cá, a gente espera que ele atinja uma simetria. A gente pode esperar que lá no meio de 2021, né, por simetria, ele volte próximo a esse target aqui dos 200 reais, tá? Por simetria ele projeta isso. Se a gente colocar aqui retração de Fibo, tá? Vamos estimar aí um movimento que seja de 50% dessa pernada. Imagina só, o papel hoje está 26 reais, ele pode chegar aqui, ó, 50% dessa pernada é 116 reais. Então eu entrei em PRIO aqui, né, nesse descanso que ele fez aqui, peguei o papel a PM 17 reais. E há poucas semanas agora ele já está em 26. E meu alvo, tá? Eu não vou levar muito, porque esse papel está altamente ligado com petróleo, então é uma coisa mais sensível, mas eu peguei nos 17 e pretendo soltar nesse fundo aqui que ele deixou em janeiro de 2012,
nos R$ 38. Então, se eu peguei em 17 nos 38, tem mais de 100% aí. Esse é meu alvo, vamos ver se ele se concretiza. Então, PRIO 3, fundo arredondado ou fundo dormente. Um papel também que eu estou com esse mesmo padrão e ele teve uma queda ainda maior. Ele saiu aqui dos quase R$ 1.000, R$ 990. Chegou a R$ 9. E veja que ele está deixando esse fundo dormente, tá? O do PRIO ele foi um formato mesmo arredondado. Aqui não, aqui ele morreu, né? Cessou e ficou numa congestãozinha. E aqui ó, o papel ele rompeu essa importante resistência aqui na casa dos R$ 22 aqui, com esses pavios que ele havia deixado, né? Rompeu, descansou e engrenou. Eu não acreditava muito nesse papel, mas vi também que na parte fundamentalista parece que ele está bem interessante pelas as últimas análises que eu andei olhando do pessoal que conhece mais essa parte da análise fundamentalista. Eu peguei ele nos 29,70, tá? Depois de romper aqui, ó, esse paviozinho. E ele já está aí quase R$ 39, né? Já chegou nos 39. Tá um pouquinho esticado, mas esse papel, tá? O meu alvo, se ele não der nenhuma virada de tendência, tá? Ou seja, se ele continuar nesse zigue-zague ascendente no diário fica mais claro, o meu alvo está, deixa eu mapear ele aqui. Espera um pouquinho, deixa eu desenhar aqui o Fibo. Tá aqui, ó, tá? Nesses R$ 220 aqui. Se eu fizer ao contrário, fica mais fácil de ver. Topo, fundo. Aqui, ó. Seria a primeira retração de Fibo, tá? Então o papel perdeu muito, né? O papel chegou nos R$ 1.000, bateu R$ 9, R$ 8. Então o papel tem muito potencial graficamente falando de recuperar-se de toda essa queda que ele teve. E simetricamente também eu espero que daqui 3 anos, no máximo, ele esteja pelo menos nesse patamar aí dos 200 e poucos reais. É uma das minhas apostas, tá? E setups que a gente aprendeu e que vocês vão ouvir muito e usar no dia a dia são os setups do Larry Williams, né? Então, a própria neve aqui, deixa eu pegar o exemplo. Colocar no diário, tirar esse Fibo, ativar a média de 9, tirar aqui a de 200 e a de 50. Olha só. Que setup que é esse, né? Puxa forte, corrige até a média móvel exponencial de 9 períodos, sendo que o candle de referência é esse. Então o fechamento dele foi em 33,06. O seguinte fechou abaixo, mas não fechou abaixo da mínima dele. Teve mais um que fechou abaixo também. Então aqui já configura no setup 9.3. Corrigiu até MM9. Marco a máxima desse último candle aqui. Rompeu, compro. Veja que o candle seguinte nos deu uma oportunidade melhor ainda. Por quê? Porque ele abriu abaixo, continuou fazendo com que a MM9 estivesse inclinada para cima. Marco a máxima desse candle, que foi 32,40. O candle seguinte abriu, a abertura dele foi 32,59, ele chegou até 32,46, eu entraria aqui na máxima, já na abertura. Quem pegou aqui já está surfando, né, nesse setup aqui dos 32,40, 32,50, já está com ganho aí de 20%, tá? Então, setup 9.2, 9.3, 9.1, que é virada de tendência de baixa para alta ou de alta para baixa,
9.4, PC de compra. Esses setups do Larry Williams são muito fáceis. Tem todo dia, vai ter pelo menos de 5 a 10 papéis dando esse setup, seja para entrada, seja para compra, seja para venda. Então é muito fácil de a gente operar para fazer swing trade, tá? Então, por baixo, 5 a 10 papéis vão deixar esses setups para a gente, papéis negociáveis no IBOV. Então é muito importante ter o conceito dos setups Larry Williams 9.1, 1.2, 1.3, 1.4, PC de compra, porque a gente vai muito facilmente conseguir fazer nossos trades swing, posições 2, 3, 4 dias, ou mesmo entrar para position, né? O setup do Larry Williams para position semanal é fantástico. Você começa a carregar ele e muitos papéis que nós abordamos aqui, a pessoa carrega por meses até, sem sair da posição, sem estopar. Ok, pessoal? Então, já falei bastante aqui dos conceitos que nós vimos durante o treinamento. É o que eu costumo passar nas análises que eu faço dentro do Master e que eu procuro ajudar vocês. E eu tenho certeza que esse treinamento vai dar uma base sólida para vocês entenderem os termos, para vocês começarem a fazer suas próprias operações, para vocês entenderem de manejo de risco, position sizing e assim começar a ter constância, né? Não se preocupe em ganhar muito dinheiro no começo, se preocupe em preservar o seu capital. À medida que você se habituar com a análise técnica e começar a fazer seus resultados, isso vai fluir naturalmente. Você vai conseguir fazer uma carteira que bata de longe o IBOV, tá? Mas é preciso constância, é preciso treinamento, disciplina, né? E seguir à risca o plano. Você tem uma entrada, você tem um alvo, você tem um stop. Se você seguir o que a gente viu no treinamento, tenho certeza que você vai ser um trader mais constante e com um lucro muito maior que a maioria no mercado. Agradeço muito a atenção e a paciência de todos. Um grande abraço.